Isaías capítulo 30, versículo 12 a 16. Já tivemos um tempo precioso hoje aqui pela manhã, e eu creio que não vai ser diferente agora à noite. A leitura agora é muito importante, tá? Essa leitura agora, você fazer isso com o coração aberto, com desejo. Não faça de qualquer maneira, não. Faça mesmo como quem procura alguma coisa, porque a Bíblia diz que quem procura, acha. Por isso, o Santo Deus de Israel diz ao seu povo: vocês rejeitam a minha mensagem e põem a sua confiança. Essa palavra é importante para hoje aqui. Sua confiança. E ele viu aonde foi colocada a confiança. Quando Deus está falando, Ele sabe onde é que você confiou. E Ele fala assim, na violência. Ele está querendo dizer assim: você tentou do seu jeito. Você tentou resolver da sua maneira, com a sua força. E aí Ele fala uma outra coisa que é pior ainda. Porque quando nós estamos sob pressão, passando uma situação complicada, difícil, a mentira, falou: você mentiu, você achou que mentindo você ia resolver. É isso que ele está dizendo aqui. Portanto, esse pecado vai trazer a ruína para vocês. Ele será como uma brecha que vai se abrindo no muro alto. De repente, o muro desmorona e cai no chão. Vocês serão completamente destruídos, como um vaso de barro que se quebra. Não sobra nenhum caco que sirva para tirar brasas do fogo ou para tirar água do poço. O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz a seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos, confiem em mim e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Pelo contrário, disseram assim: não, nós vamos montar cavalos ligeiros e assim escaparemos do inimigo. Pois fujam, se puderem, mas os cavalos dos inimigos serão mais ligeiros, são mais ligeiros do que os seus. Amém? Podemos orar por isso? Pedir a Deus que fale conosco? Curva assim a sua cabeça, fecha os olhos, fale mesmo com Deus. Faz uma oração mesmo, tá bom? Peça mesmo: Deus, fala comigo. Se puder orar por mim, ora pela minha vida, por favor. Ore por quem está do seu lado aí, olha. Ore por mim. Pai, em nome de Jesus. Pessoas que estão aqui vieram com desejo mesmo de ouvir a Tua palavra. Há pessoas que agora pela internet, Senhor, estão em casa. Alguns até mesmo, Senhor, que mandaram mensagem dizendo que estão com dengue. Nós pedimos essa cobertura de cura, Senhor, de milagre. Faz passar a dor, o mal-estar. Mas nós pedimos tanto a eles quanto a nós aqui: fala conosco, Senhor, nos dá a palavra aqui. Provoca um momento aqui entre nós aqui para nós aprendermos algo. Abre os nossos olhos, amplia a nossa mente. Não permita que a nossa mente fique escravizada, Senhor, reduzida. Muito pelo contrário, amplie agora, Senhor, a nossa mente para aprendermos. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus quer falar com você. Você acredita nisso? Eu vou pedir uma atenção sua agora. Eu vou criar uma imagem com você aqui para a palavra de hoje, só para você pensar em algo, e sobre isso eu queria ministrar uma palavra ao teu coração, tá bom? Eu queria criar com você uma imagem de uma embarcação, um barco. Gente, eu não entendo nada disso, estou só aqui criando algo com você. Não sou especialista nisso, não sei nomes. Estou imaginando junto com você aqui uma embarcação. Ela não é grande, ela tem velas e ela tem remos. Então você imagina que não é grande, é algo pequeno até. Alto mar.
Então, em alto mar, e os ventos são favoráveis, você está com a vela levantada, uau, a vela está soprando ali, você está indo embora, o barco está indo, deve ser sensacional, nunca passei por isso, mas deve ser gostoso, né? De repente, e acredite, isso acontece, de repente o vento muda, o vento fica contrário, e aí, digo novamente, porque eu não sou especialista, estou falando algo aqui, imagino, baixa as velas, porque se você deixar as velas levantadas, o vento vai fazer com que você volte para trás, vai te levar mais longe ainda, e aí você baixa as velas da embarcação, do barco ali, e pega os remos. Agora, imagino eu, nunca estive numa situação assim, que remar, aí vamos remar, mas o vento está contrário, e aí você rema, e força, e você percebe, tomara que perceba, num determinado momento você não saiu do lugar, remou, e não andou nada aconteceu, né? E aí tem algo, e é isso que é a mensagem de hoje aqui, para nós estudarmos aqui, tem algo que a gente precisava aprender, né? Eu fui ler, gente, de verdade eu fui ler, claro, é um negócio complexo, eu não sei muito sobre isso, mas também não adianta a gente abrir muito isso, mas tem algo que chama corrente marítima, né? E você baixou a vela porque o vento está contrário, você recolheu os remos porque não tem como, rema e não sai do lugar. E aí tem algo que quem é especialista nisso estuda, que é a corrente marítima, e ela é real, né? E eu queria então usar essa imagem que eu criei com você para dizer que Deus está fazendo algo, né? Para você que o vento virou e você baixou a vela, foi bom você ter feito isso? Você tentou, você remou, recolheu os remos, não tem o que ser feito, mas há uma corrente. E aí eu queria que você recebesse agora assim, ó, há um mover, há um agir invisível. Por isso que a nossa fé, ela não é segundo o que vemos. Eu acredito que tem algo acontecendo, faz o barco sair de um lugar, apesar dos ventos, apesar de que, mas há uma provisão, há uma ação acontecendo, eu creio, e eu vou deixar isso acontecer na minha vida, vou deixar. A palavra de hoje que eu queria estudar com você aqui, queria meditar com você é essa: você precisa aprender a confiar em Deus. Aprender, a palavra aí é essa, aprender. A gente precisa não só confiar às cegas, mas aprender como que funciona isso, como que realmente eu confio. A Bíblia fala assim que nós somos como crianças imaturas, levados por toda sorte de vento. O vento muda, leva a gente para um outro lado, né? O vento mudou, balança tudo, né? Mas nós precisamos aprender que os ventos podem mudar, as coisas podem da noite para o dia mudar, mas a minha fé no invisível, a minha fé crê que Deus está fazendo algo. E eu queria pedir que você fale algo comigo aqui agora. Fale assim comigo: na minha vida, eu falei na quarta-feira sobre isso, fale assim: na minha vida, mas fale assim: na minha vida, tudo é Deus. Então, olha, irmãos, não importa, não, se o vento mudou. Por isso que para nós é fácil, em tudo dar graças. Por quê? Porque é Deus, Ele está fazendo algo. O vento mudou, Deus está fazendo algo. É o tempo da vela acabou. Ele está dizendo para mim: Wanderley, recolhe as velas, eu vou fazer algo diferente, né? Recolhe as velas. Você está remando, para! Foi isso que ele quis dizer no texto. E ele falou: eu quis algo para vocês que vocês não quiseram.
E ele tem uma reclamação, Deus tem uma reclamação, ele tá tendo uma palavra, que eu uso expressões aqui, que depois as pessoas me contestam, dizendo: pastor, Deus não fica triste, mas a palavra aqui é de uma tristeza, né? Ele está falando isso: voltem para mim, voltem para mim, voltem para mim. Mas vocês colocaram confiança em outra coisa. E vocês colocaram confiança em violência é muito esforço. Vocês começaram a fazer coisas e fazer coisas, mas não deu certo. E aí ele fala assim: e isso, olha, preste atenção, vai ser como uma pequena rachadura, que por hora você não está percebendo, mas do nada desmorona, a casa cai, sua vida se perde. E aí ele fala: o que eu queria de vocês é que vocês ficassem calmos, confiassem em mim, mas vocês falam para todo mundo, mas não falam para mim. Isaías capítulo 30, versículo 2, ele fala isso: pois sem me pedirem licença, as autoridades de Judá foram ao Egito pedir socorro ao seu rei, pois confiavam no seu poder para proteger Judá, mas em vez de socorro virá desilusão, e em vez de proteção haverá humilhação. Vocês foram falar com outros. O meu povo, ele fala assim: o santo Deus de Israel está dizendo: vocês foram procurar ajuda em outro lugar. E eu queria, olha, tenta imaginar o próprio Deus, eu queria que você confiasse em mim. Eu queria que você aprendesse de mim como que faz, como é que funciona. Mas vocês, no momento do desespero, por isso que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós vamos aprender a fazer menção do nome do nosso Deus. Mas o vento mudou, mas eu não ando segundo os ventos. Mas não adianta fazer mais, não adianta, eu sei, mas eu não ando por isso. Eu quero acreditar e eu quero confiar que Deus vai fazer algo na minha vida, né? Eu já contei isso aqui há muitos anos atrás. Gente, eu tinha um sonho na minha vida, era ser diretor de banco, né? E no auge assim da minha vida particular, né, em banco e trabalhando em banco, eu estava bem, então eu fui mandado embora. E eu confesso que nesse momento eu me perdi, porque eu me revoltei com aquilo para mim foi assim, tirou o chão e eu não sabia o que fazia. E eu entrei de sócio numa fábrica de plástico, meu sócio me arrebentou, eu perdi tudo, eu fiquei sem nada, fiquei com dívida, né? Então você imagina, da noite para o dia, você não tem mais nada e o seu nome está preso por coisa pequena, quer dizer, pequena para os outros. Para mim qualquer coisa era grande, gente. Qualquer valor para mim ficou alto, porque eu não tinha. Renan era pequeno, me lembro disso, porque o Renan era o leite NAN. Eu não tinha dinheiro para comprar aquela latinha do NAN. Não tinha dinheiro para isso, né? Quem já passou por isso sabe como é que é isso, né? Não tinha. E eu fui chamado por um banco que queria que eu fosse gerente regional, e marcou comigo uma entrevista, ia me contratar. Mas eu na minha cabeça, não sei nem se seria fato isso, mas na minha cabeça eu pensei assim: poxa, imagina, a diretoria de um banco me chamando para uma gerência regional. Se eles pesquisarem meu CPF, vai aparecer um negócio lá pequenininho, eles vão falar assim: pô, o cara não consegue pagar isso. E era verdade, não conseguia, gente, não conseguia. E quem aqui tem amigo rico? Gente, até isso vocês têm medo de falar, né? Engraçado, rico, mas você sabe, rico mesmo, rico, sim. Impressionante, como é que pode ter tanto dinheiro, né? Rico. Eu tinha um também. Agora eu tenho mais. O William já baixou a cabeça assim: William, pode olhar para mim. O Sérgio já virou do lado assim, né? Sérgio, agora eu tenho mais, mas antigamente não tinha tanto não. Aí eu tinha um amigo rico. E ele falava para mim, sempre ele falava para mim, falou: Vanderlei, você sabe que eu te devo muito, né? Ele falava assim para mim: sabe que eu te devo muito. E cara, se um dia você precisar,
Eu quero que você bata na minha porta, cara. E ele falava isso repetidas vezes. Eu até ficava incomodado, porque eu falei, cara, eu não estou precisando, né? Mas, na hora assim que eu tinha que ir lá, e eu fui no banco, e o banco falou, olha, Wanderlei, se você pagar aqui, a gente dá um jeito, já tira isso aqui, você vai lá com a ficha, né, limpa, tal. Eu falei, pô, vou lá no cara, vou lá nele, pô, ele falou para mim, vou lá. Cheguei lá, pô, ele me recebeu bem pra caramba, né? Rico sempre dá risada, né, rapaz, de tudo, né? E uau, e tal, Wanderlei e tal. Eu falei, nossa, hoje eu estou bem na vida. Quando eu falei, ele falou assim, você me pegou no momento ruim. Gente, se ele tem momento ruim, eu estou na tempestade, cara. E se ele que é rico pra caramba, está passando um momento difícil, eu imagino o que é difícil para uma pessoa assim rica desse jeito, né? E ele falou, pô, Wanderlei, você volta outro dia. É isso que Deus está falando aqui, essa desilusão. Eu saí de lá, sem brincadeira, eu saí de lá, assim, envergonhado. E aí Deus está querendo ensinar, e falou assim, você deveria ter confiado em mim. Eu vou te perguntar aqui, vamos lá, quantos acham aqui que Deus poderia ter resolvido isso? Mas o desespero da gente faz a gente ficar com a vela, com o remo, e chorando e sofrendo, desiludido, decepcionado, envergonhado e ralando ali. E Deus está falando assim, confia em mim, olha para mim, volta para mim. Você pode falar para alguém assim, Deus vai cuidar de você? Você pode falar isso para alguém? Vamos, você estuda comigo aqui, gente, a palavra aqui é aprender. Então eu vou trazer alguns assuntos aqui para a gente desenvolver comportamentos, atitudes, nós aprender a confiar em Deus, aprender de tal maneira que o vento pode mudar, a situação, sabe, você pode deitar de um jeito e no dia seguinte acordar, mas a sua confiança está de que há uma corrente passando, e não importa se você não vai poder usar vela, não importa se você não vai poder usar remo, não importa, Deus está fazendo algo, e o meu barco não vai parar no meio do caminho, Ele vai conduzir o meu barco, em nome de Jesus, né? É aquele momento aqui, assim, de fechar os olhos e crer, gente, eu creio, Deus está fazendo algo, tá bom? Você pode dizer amém? Vamos estudar comigo aqui, vamos lá, a primeira coisa aqui, olha, está tudo no texto, tá bom? Eu estou naquele texto, Isaías capítulo 30 lá, primeira coisa aqui, olhar para Ele, esse é o pedido de Deus aqui. Ele fala, voltem para mim, esse voltem para mim, olha para mim, olha para cá. E eu queria falar de ser radical nesse comportamento, não é uma coisa assim, sugestiva, não, é quase ficar, quase não é, recebe assim, é ficar preso. Os meus olhos estão presos, os meus olhos estão congelados nele, fixos nele. Não, mas o vento mudou, eu não estou olhando para isso agora. Mas estão falando, não estou olhando para isso agora. Os meus olhos estão nele, como alguém que está congelado, como alguém que está olhando assim. Você fala, onde é que você está olhando para Ele? O autor e consumador da minha fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhemos, vamos olhar para Ele firmemente, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eleva os meus olhos e como alguém que elevou a cabeça, e aqui embaixo tem um monte de coisa acontecendo, mas você não está olhando, mas você não vai ver, mas você não, eu estou com os olhos nele, eu prendi os olhos nele, eu vou deitar olhando para Ele, eu acordo olhando para Ele, eu vou andar olhando para Ele, que é Ele que está fazendo algo, e Ele está sentado no alto e sublime trono, e Ele reina sobre tudo e sobre todos. Gente, mudaria tudo na nossa vida, acredite, mudaria tudo. E eu queria que liberar essa palavra aqui, e para alguns que excedem, e realmente tem que exceder na sua fé, no seu coração com o Senhor,
de ver a glória de Deus. Pois se creres, verás a glória de Deus. Quem quer isso para a sua vida? Imagina você está passando por uma situação tão contrária, tão difícil, mas eu olho para você e vejo que no seu semblante há uma calmaria, há algo. E o que está acontecendo? Eu estou vendo o Senhor. Como é que é a música, né? Eu lembrei da música. Vejo, Senhor, vejo, Senhor. Não posso errar agora por causa do YouTube, né? Os meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Suas vestes. Vou parar, gente, porque eu vou errar. Esse olhar não é um olhar como eu olho para você agora, daqui a pouco eu olho para cá, daqui a pouco eu olho ali, daqui a pouco, e eu estou olhando um monte de coisa. Não é. Esse olhar é fixar, prender. Você não imagina que Deus está querendo isso de você hoje? Tira os olhos e põe em mim. Olha para mim. Volta para mim. Você está olhando para o Egito, você está olhando para os cavalos, você está olhando. Tira os olhos disso. Você está olhando para o que os outros falaram lá. Esquece. Olha para mim, diz o Senhor. Ele está fazendo algo para você. É o Senhor que está fazendo. E não passa pelas ideias que estão te dando. Não passa por nada disso. Olha para mim, diz o Senhor, volta para mim. Quem crê? Mateus capítulo 14, versículo 29 a 30. É a história ali de Pedro. Pedro olha para o Senhor. E o Senhor diz para ele, vem Pedro. Assim Pedro saiu do barco. Deixa eu falar algo para você aqui. Não se anda sobre as águas. Isso é impossível. Isso é impossível. Ok? Para que isso aconteça, tinha uma maneira. Você tinha que olhar para ele e não saber que era água. Olhar para ele faz com que você não olhe para o que está acontecendo. Não interessa se é água, se é areia, se é fogo. Não interessa se é deserto. Não interessa se é prego, não interessa. Eu olho para ele e sigo andando. Porque ele vai criar caminhos onde não há caminhos. Entende isso? Mas se eu olho e percebo que é água, ninguém anda sobre a água. E é bonita essa história, porque diz que Pedro desceu do barco quando ele falou vem, e andou sobre a água. Mas está escrito assim, de repente, olhando o vento forte, começou a afundar. Então a minha palavra para você hoje, não desça do barco se você não for olhar para ele. Mas se você quiser realmente colocar os olhos nele, não importa se é água, não importa se o tempo não é favorável, não importa. Se você olhar para ele, ele estabelece caminhos sobre a sua vida. Quem crê nisso? Mas e se for sobre o mar? Ou ele abrirá, ou você andará sobre as águas. Quem crê? Olha para ele. Amém? Vamos lá, segunda coisa aqui, como que a gente aprende a confiar? Então a primeira coisa é olhar, e esse olhar é ficar fixo, não pode, você não pode, você olha para ele, parece assim, parece que domingo, para quem que a gente olha domingo? Para Deus, isso é religião, gente. E na segunda, a gente olha para todas as outras coisas. Amanhã, acorde buscando Ele. Né? Aqui na igreja, eu vou falar o nome dele até para que ele mandou um parabéns esses dias aí, o Julião. Quem lembra do Julião? O Julião dirigiu o louvor aqui, onde ele falou assim, a nuvem pode estar escondendo o sol, mas ele está lá. O sol está lá. Então, olha, mesmo que tenha nuvens, olha. É que você está olhando a nuvem? Não, tem um sol lá. Estou olhando para o sol da minha justiça. Olha, tá bom? Segunda coisa aqui, acreditar. Isso eu estou te falando assim, para a gente aprender a confiar em Deus. Acreditar que há várias maneiras de Deus te socorrer. Várias. A nossa religião, ela coloca Deus numa caixa.
a nossa maneira de crer, é incrível isso. Você pega o divino e põe ele no humano. É um negócio assim, gente, surreal. As pessoas, elas pegam Deus e definem Deus. E alguns até ajudam Deus a fazer a coisa como tem que ser, né? Nós damos opções para Deus, porque vai que Deus talvez não saiba, mas eu tenho uma ideia melhor para o Senhor. Se o Senhor fizer assim, então a gente acha que Deus opera de um jeito, a gente cria uma imagem que Deus, se for realmente Deus, Ele vai fazer assim. Agora olhe para mim, Deus não está preso a isso. Ninguém explica Deus, né? Há maneiras, né? Deus usa até pessoas. Deus usa situações da onde você jamais imaginaria. Você nunca imaginou que seria daquele jeito, e Deus faz. Está escrito assim, ó, Ele usa as coisas vis, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Olha, Ele está me usando hoje aqui para falar para você, olha, um cara como eu, Deus pode usar. Deus usa. A maneira como Ele não está preso a um jeito meu. Esse jeito meu é religioso. Deus não está preso a isso. Ele dá ordens à natureza. Ele dá ordem a anjos ao meu respeito. Deus não precisa apresentar uma carteirinha para entrar no hospital, como eu tenho que apresentar. Ele já está lá. Quem acredita nisso? Você já deve ter ouvido essa história, né? da enchente, que a água veio tão rapidamente assim, ela tomou tudo, e o cara subiu no telhado da casa, porque a água subiu muito rápido. Ele subiu no telhado da casa, e no telhado da casa ele gritou por socorro. Ele falou: Deus, socorre-me, Senhor, ajuda-me, livra-me, socorre, né? E aí chegou um barco. Quando o barco chegou, ele falou assim: não, Deus vai me ajudar, Deus vai me buscar, né? O barco foi embora. Aí veio um helicóptero, desceu aquela rede lá, né? Desceu aquela coisa assim, desceu. Ele falou: não, eu pedi ajuda para Deus. E o helicóptero foi embora, ele morreu. Aí quando ele morreu, ele falou com o Senhor: Senhor, o Senhor não foi me ajudar? Ele falou: mandei um barco, você mandou eu embora. Mandei um helicóptero, você mandou embora. Cara, você queria morrer. Às vezes nós somos assim, a gente não está percebendo, porque não sabemos confiar. Deus está usando da onde você não sabe. Eu vou falar algo aqui, você talvez vai ser tão contraditório. Até inimigo Deus usa para te abençoar. Mas você se fecha. Você, sabe, irmãos? Por isso que a palavra para a gente é que você tem que abençoar quem te maldiz. Porque senão você está falando mal de alguém que Deus um dia vai usar para te abençoar. Alguém acredita nisso? As maneiras são dele. Ele vai fazer do jeito que ele quer, né? Nós precisamos parar de criar. Em Lucas capítulo 5, você deve se lembrar, Jesus está chamando os seus discípulos. E aí, ele chega, pede o barco emprestado. Vocês pescaram alguma coisa? Senhor, a noite inteira, nada. Aí ele falou para os discípulos: volte à parte profunda do lago, lá no fundo do lago, e jogue a rede. Diz a Bíblia assim: deu tanto peixe, mas tanto peixe, que eles não conseguiam nem sequer puxar a rede. Os outros barcos vieram ajudá-lo. Ok? João capítulo 21. Jesus aparece para os discípulos. Nesse momento Pedro tinha dito para os outros: gente, eu vou pescar. Acabou tudo mesmo, eu vou pescar. Os discípulos falaram assim: nós também vamos. Foram pescar. Pescaram nada. Nada. Então na praia, Jesus aparece e falou para eles: tem peixe aí? Falou: Senhor, não pescamos nada. Aí Jesus falou para eles:
joga a rede do lado direito. Aí a nossa religião fala: não, não funciona, tem que ser no fundo, porque Deus falou que é no fundo. Mas Ele falou aquela vez, agora Ele está dando uma direção diferente para você. Ele está fazendo algo para você. Muda a cabeça, perceba, Deus está te conduzindo. Ele não falou para você ir para o fundo, Ele falou: agora, onde é que você está? Joga a rede, joga a rede. Só que na nossa religião, não, não pode, não funciona, não é possível. É possível, para Deus tudo é possível. Ele usa várias maneiras, e na sua vida, tudo é Deus, tudo é Deus. Ele apenas está mudando maneiras de fazer com você, trabalhar com você. Acredite nisso. Antigamente, não, era tal. Agora Ele está fazendo assim com você. Se renda. Ele está agindo na sua vida. Acredite nisso, ok? Vamos lá? Quem está comigo, diga amém. Eu ia falar quem está dormindo, mas quem está dormindo não vai falar nada. 3, vamos lá. Aprender a ter certeza. Você nunca vai conseguir confiar se você não aprendeu a ter certezas, né? Fé é ter certeza. Fé não tem como, isso não é fé, se não gerou certeza, porque fé é certeza de algo que espera, está no seu coração, isso é muito pessoal, é muito seu. Aquilo ali as pessoas podem rir, elas podem falar algo, elas podem não entender, mas é algo muito interior seu. Você acredita naquilo, aquilo é determinante dentro de você. Você acredita que a cura virá. As pessoas falam: mas não há chance, nunca aconteceu algo. Mas tem uma voz aqui dentro de você, que gerou isso em você, e que diz para você que Deus vai fazer, espera. E aí você está cantando louvores, e as pessoas não entendem. Você não está desesperado? Não, que Deus falou comigo, e eu acredito, né? E aí vão contestar, vão falar mas aí você baixou as velas, como é que o barco vai andar? Vai andar, né? Você tem que remar, esse é o desespero dos outros. Mas a palavra que Deus deu para mim foi: fica calmo, sou eu que estou cuidando. É uma maneira diferente que eu estou fazendo com você. Não olha para os outros, porque com você eu estou fazendo algo diferente. Quem crê nisso? Deus está fazendo comigo algo diferente. Eu creio, vou esperar, eu vou confiar nisso. Então essa certeza, ela é importante. Gênesis capítulo 22, versículo 5. Eu estou pegando uma pequena parte da história de Abraão. Ele vai sacrificar o filho, ele tem que matar o filho. Deus pediu isso para ele, ele tem que matar o filho. Ele está indo com os amigos dele. Gente, vocês conhecem a história, vocês conhecem. Ele está indo com os amigos, e aqui amigos, gente, é gente que faz parte da história, é gente que sabe a história, é gente que, no caso do filho dele, viu o filho crescer, é gente que o filho chamava de tio. Não sei se você entende assim, não é só empregado não, que não faz parte não, é gente muito próxima ali, ele está levando os próximos ali com ele. E aí chega um momento que, se você não falar naquele momento, você não vai poder falar depois. Se você não fizer naquele momento, você não vai poder fazer depois. E ele chega nesse momento que ele deveria falar para o filho: filho, dá um abraço nos seus tios aí, no pessoal. Dá um beijo neles, filho. Ou talvez para os amigos, fala: gente, não falem nada para ele, mas dá um abraço forte nele. Se vocês quiserem dar um beijo nele, daqui nós vamos sozinhos. Mas é incrível, né? Porque a certeza do coração, ela provoca outra atitude, provoca algumas palavras incompreensíveis. E aí ele fala, mesmo, gente, sendo a última oportunidade, a última chance de você negar, última chance de você fazer uma loucura. Ele fala para todo mundo: fiquem aqui,
eu e o menino vamos adorar a Deus, mas nós voltaremos. Não me perguntem como, mas a minha vida vai continuar. Não me perguntem como isso vai acontecer, porque Deus não é preso a um jeito de fazer. Ele faz do jeito que Ele quer, como Ele quer. E ninguém pode deter o Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Nós vamos aprender a confiar em Deus dessa maneira, essa certeza que é nossa. Eu falo de coisas aqui, vocês vão rir de mim, porque aí vocês olham para a minha estrutura e falam: pastor, você está exagerando, está exagerando. Vocês olham para a minha estrutura e vão falar: pastor, não tem como, não tem jeito disso acontecer. Pastor, cuidado para não se decepcionar. Gente, em Deus não há decepção. Nas pessoas há, mas em Deus não há, né? E aí a certeza minha não está nos outros. A minha certeza não está no momento, no vento, se é favorável. A minha certeza está nele. E Ele falou. E eu acredito. Quem pode dizer amém? Amém. Vamos lá. 4. Aprender a confiar em Deus, né? Nós temos que confiar na sua palavra. E aqui, aí agora eu trago uma palavra pastoral para a igreja aqui. Aqui é onde muita gente não consegue fazer nada do que eu vim falando até agora. Não consegue, até quer. Eu vejo pregando aqui para você uma receptividade sua na palavra, mas se torna impossível. Daqui a pouco você vai sair daqui e é impossível essa prática, esse aprendizado, porque passa por isso, não passa apenas naquilo que eu estou falando aqui, passa pela palavra. A palavra, a nossa fé, aquilo que Deus, a confiança, não está, gente, olha, você não pode, eu vou falar algo aqui agora, eu preciso que você preste muita atenção. Toda a sua confiança não pode estar baseada na minha pregação, ou na pregação de quem quer que suba aqui, por mais habilidoso que seja em transmitir a palavra, não pode. A sua confiança tem que estar numa leitura diária, contínua, numa devocional da palavra, a palavra de Deus, porque a palavra é luz no nosso caminho, ela é lâmpada no nosso pé, ela é poder de Deus para a nossa vida. É a palavra que gera em nós estrutura. Ela vai montando uma estrutura dentro de mim, numa leitura diária. Ela vai como que formando algo dentro de mim, que o vento sopra, mas não derruba. Porque aquele que ouve a minha palavra e pratica é como um homem que constrói algo sólido. O vento vem, o rio vem, tudo acontece, não cai. Mas é palavra, medita dia e noite na palavra. E você deveria pedir perdão agora ao Senhor, agora. Se essa semana você não pegou a Bíblia uma vez sequer, você deveria: Senhor, me perdoa. Me perdoa. Essa foi a primeira reclamação, a primeira palavra dele em Isaías capítulo 30 foi essa: vocês rejeitam a minha mensagem. E aí ele vem falando, e aí vocês colocaram a confiança na violência, na mentira. Igreja, e eu vou reduzir aqui uma mensagem pastoral para carisma. Nós temos que ser uma igreja que tem Bíblia no coração. Devocional, palavra do Senhor. Aí você acorda num desespero, numa correria louca, porque não teve um tempo com as Escrituras. Quer me ver aborrecido, chateado, abatido? É alguma coisa roubar tempo que eu não possa parar um minuto para ler a palavra. E a culpa é minha, não é dos outros. Porque eu deveria ter dito não. O tempo com a palavra é precioso. Preciso ter esse tempo. Não interessa. Vai ler Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Sofonias. Estou falando de coisas que vocês estão lendo para mim, já que está isso na Bíblia. Na Bíblia. Pastor, quando passa em Números, vai ler Números.
32 mil da tribo tal, 42, o que é isso? Bíblia. Deus vai falar contigo. Alguém acredita nisso? Quem aqui está com Bíblia, não posso falar analógica nem digital, Bíblia livro, física? Quem tem Bíblia, capa preta, capa marrom, quem tem? Levanta aí para mim só, levanta, por favor, gente, não é oferta não, pode levantar. Gente, o povo tem um medo, gente, que eu levanta, que aí o pastor vai me chamar. Quem tem? Levanta aí. Uau, glória a Deus, obrigado, gente, permaneçam, amém. Quando puder, compra outra, está ficando feinha. Algumas aqui eu vi, está com a capa feia já. Compra uma nova. No meu computador eu tenho várias versões, né? Então eu gosto, coloco o paralelo, vou lendo outras versões, acho a palavra que define, mas é muito bom ler Bíblia. No Salmo 130, versículo 5, você não imagina, e eu falo aqui para você como uma direção pastoral sobre a sua vida, você não imagina quanto mudaria a sua vida se você tivesse um tempo diário com as Escrituras. Mudaria tudo. Salmo 130, versículo 5, eu aguardo, ansioso, a ajuda de Deus. Mas aí ele diz, eu confio na sua palavra. Se você olhar para mim, você vai notar que eu estou como alguém que está esperando alguma coisa. Mas sabe onde realmente eu confio? Foi no que Deus falou na sua palavra. Sabe onde eu estou pisando? Eu estou pisando onde Deus falou. Salmo 119, 74. Aqueles que temem se alegram quando me veem, porque a minha esperança está na tua palavra. É na palavra de Deus, né? Então eu queria aqui dizer para você, volte a ler a Bíblia, por favor. Vamos lá, 5. Como aprender a confiar em Deus. Ter uma única fonte. Você pode repetir comigo de novo aqui? Vamos lá, fale assim comigo. Na minha vida, tudo é Deus. A fonte da minha vida é Deus, né? Essa palavra quer dizer de onde vem. Isso tinha que estar muito claro para você e para os outros. Alguém tinha que falar para você, pô, na vida dessa pessoa é muito Deus, cara. A gente vê Deus toda hora, é Deus fazendo. Só pode ser Deus, porque não é possível um negócio desse, é Deus. Isso tinha que estar muito claro, né? A nossa fonte, a origem, assim, para quem eu estou olhando, e está muito claro de onde vem, eu estou mostrando de onde vem. Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não é de 3 pulinhos, pezinho direito. Não tem nada disso na minha vida. Na minha vida tem Deus. Minha confiança está no Senhor, né? A música que nós estamos cantando agora aí, que fala da fonte, junto ao poço estava eu. Eu não vou cantar, senão eu vou errar, está no YouTube. Dá-me de beber, pois tenho sede. Olha o que fala. Eu preciso dessa água da qual eu nunca mais terei sede. É Jesus na minha vida. Quem é a fonte da sua vida? Gente, isso tem que estar muito claro para vocês. Muito, sabe, é Deus na minha vida. Deus na minha vida. Ele é o sol da minha justiça. É a minha estrela da manhã. O meu rochedo é Cristo. A força da minha vida é Ele. As velas funcionam às vezes não funcionam, mas Ele é tudo na minha vida. Ele é a minha corrente marítima que eu não vejo, mas ela está lá, sempre na minha vida, né? Isso é muito importante, porque quando a Bíblia fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, está falando sobre isso.
tenha essa fonte, e as demais coisas. Mas quem que é a fonte da alegria, da razão, da força, do ânimo, da coragem? Gente, eu não sou contra nada de, você imagina assim, eu tomo remédio, se precisar, puxa vida, né? Quem teve dificuldade de tomar comprimido aqui? Tinha que jogar uma mangueira de água assim na boca para engolir um negócio assim. Bebi uma garrafa, 2 litros de água, vai tomar um comprimido desse tamanho, a S. Não tem problema não, gente, com remédio. Mas sabe quem me cura? Eu já fui em médico, saí do médico falando assim, poxa, Deus estava aqui, falou tudo, viu tudo, deu certinho. Eu vejo Deus nessas coisas, quem não vê? Aí você fala, exagero da sua parte. Mas a minha fonte é Ele. Ele usa de várias maneiras, mas a fonte é Ele. Quantas vezes sou abençoado por pessoas assim que, sabe, eu vejo, eu reconheço aquilo, mas eu sei que foi Deus, porque eu não mereço, não fiz nada, não foi troca, partiu de algo que Deus tocou no coração, é visível, foi Deus que fez, não fui eu. Eu vejo assim, mas alguém vê isso? É Deus que está fazendo, né? Segundo Samuel 22:32, diz assim: o Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Quem pode dizer amém a isso? A rocha da minha vida é Ele, né? As maneiras que Deus faz, até inimigo entra na cena, até quem não gosta entra na cena, porque quando Deus quer fazer, ninguém pode deter, né? Ele faz. Então eu louvo a Deus por isso, eu olho para Ele e sei que é Ele que está fazendo, é Ele que está fazendo todas as coisas. Jeremias 2:13 fala sobre isso. Ele diz: o meu povo cometeu 2 erros, 2 pecados. O primeiro, eles abandonaram a mim. E aí ele fala assim, a fonte da água fresca. E aí ele fala outro, porque cavaram cisternas, que são cisternas que estão rachadas e deixam vazar a água da chuva, né? São erros que cometem. E o primeiro é esse: abandonar a fonte, a origem, é Deus, né? Uma coisa que é importante, dinheiro, gente, é uma coisa assim, você deve estar vendo na televisão, né? Dinheiro, o cara tem um dinheiro, tem um carro de 1 milhão, e aí ele faz daquilo um Deus para ele, e muda o coração dele, e isso não cabe a nós. Recebe essa palavra aqui, você vai ter muito dinheiro. Crente é difícil tomar posse disso, né? Acabei de falar, acordou agora, olha lá. Você vai ter muito dinheiro, mas a fonte é Deus. Por isso que para nós não é difícil dar. Não é difícil. Porque não é o dinheiro que é a minha fonte, mas é Deus. Se Ele pegar tudo isso aqui e levar, Ele continua sendo a fonte, não vai faltar nada. Entendem isso? É Deus é a minha fonte. Não é o maná que é a minha fonte. O maná vem hoje. Mas amanhã vai ter maná? Não sei, mas Ele vai ter na minha vida. Quando eu acordar, Ele vai estar lá. E aí, se vai ser maná ou vai ser outra coisa, às vezes pode não vir o pão doce, mas vem o pão de sal, aleluia, fresquinho, manteiguinha amarela, salgada, louvado seja Deus. Então a maneira não importa, se é dinheiro, se é carro, se é casa, se é bem, se é conquistas, não importa. O importa é que a fonte é Ele. Na minha vida tudo é Ele,
Amém? Você pode entender assim? Você nunca vai conseguir confiar se não for assim na sua vida. Vamos lá. Quando o salmista fala em 1 Crônicas, e essa parte é muito bonita, 1 Crônicas 29, 14, ele fala sobre isso. É muito bonito quando ele fala isso, porque ele é o rei. Para o povo a provisão é o rei, para o povo a segurança é o rei, né? Por isso que o rei tem que sempre apresentar, por isso que o rei sempre tem que aparecer, ele tem que estar com roupas reais, ele tem que estar, porque é o poder da nação, é o que dá o orgulho à nação, o rei se apresentar com pompas, com toda a sua formosura, o rei se apresentar. Aí Davi vai diante de toda a congregação, só que as vestes ele tira, e aí ele fala assim: tudo vem de ti, e aponta. A nação olha, o rei está falando. Sabe quem é a fonte dessa nação? Sabe quem me colocou aqui, me tirou do curral das vacas? Ele. Nós temos que ser fiéis a Ele. Ele é a fonte. E aí ele fala no versículo 14: no entanto, o meu povo e eu não podemos de fato, de verdade mesmo, te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já é teu. Eu acabei de responder uma pergunta que às vezes passa na nossa vida, né? Nossa, mas tudo isso é dele. É dele. Porque por ele, para ele, são todas as coisas. É tudo para ele. O salmista reconheceu diante de todo mundo, na minha vida, a fonte é ele. Último, gente. Último. E eu vim falando para você como confiar em Deus, como aprender a confiar em Deus. E tem que chegar nesse momento agora aqui. Tem que chegar nesse momento, né? É você confiar de maneira que você segure na mão dele. Não desça do barco sem segurar nas mãos de Deus. Você vai afundar. Olhe para mim. Jesus falou para Pedro: vem. Ele desce do barco, olha para o vento, afunda. Estão me acompanhando? Quando ele afunda, diz lá, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Isso revela que Pedro não estava segurando na mão dele. Por que a gente ainda não aprendeu a confiar? Segura na mão de Deus. Eu fui pregar em Estrada Velha, Cachoeira Cruzeiro. Na Estrada Velha ali, tinha uma igreja de bambu. E eu preguei nessa igreja e fiz um apelo. E uma senhorinha, já idosa, já assim, ela veio para frente, tudo. E tinha uma ministração de Deus ali tão gostosa, uma presença de Deus tão gostosa. Deus estava ali. Deus estava ali. Não tinha como não dizer que Deus não estava ali. E ela, os bracinhos dela, frágeis assim, de uma senhora, já uma pessoa bem de idade, ela levantou as mãos e eu estava vendo. E ela fez uma força tão, as veias assim no bracinho dela saltaram. Olhe para cá, ela estava segurando nas mãos de Deus. Dava para ver claramente assim, as mãozinhas dela frágeis, segurando nas mãos de Deus. Essa confiança que eu estou pregando para você passa por isso, de alguém que acorda pela manhã segurando na mão de Deus. Então não importa se a vela teve que baixar, se não está na força do remo, se você está segurando na mão de Deus, você vai chegar lá. O pastor Nelson Monteiro, quando Deus falou que ia honrar ele, 10 anos antes, falou para ele que ia dar algo para ele grande, e ele nem registrou. Por isso que hoje todos cantam, né? Ele nem registrou.
ele cantou assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando, confessando, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Quer aprender a confiar mesmo? Segura na mão de Deus. Não largue. Não largue. Como Ele vai fazer? Ele tem várias maneiras de fazer. Mas seria importante as pessoas notarem que você está de mãos dadas. Seria importante as pessoas notarem que o seu caminhar é diferente porque você está segurando a mão de Deus. Seus passos são firmes porque você está segurando a mão de Deus. Suas decisões são certeiras porque você está segurando a mão de Deus. As pessoas vão notar, né? Nossa, mas os ventos são contrários, você está passando um momento difícil. Mas é engraçado, porque você segurando a mão de Deus, você continua. E talvez até alguém vai perguntar: como é que você consegue? Tomara que você diga: estou segurando na mão da fonte da minha vida. Estou segurando na mão de Deus. Não vou deixar nunca. Eu vou seguir em frente. Eu confio. Crê nisso? Fecha os teus olhos. Cante comigo.